Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e vamos continuar com a vida de Santa Margarida de Cortona. Divide-se em duas classes as revelações feitas a Margarida. Dizem umas a respeito à própria pessoa da santa, outras à ordem de São Francisco. Comecemos pelas primeiras, que nos trazem patente o estado de sua alma e seu futuro. Apareceu-lhe o Senhor um dia, logo depois da Sagrada Comunhão, interrogando-a por 3 vezes, como outrora a São Pedro. Margarida, tu me amas? Sim, vos amo, Senhor, respondeu a santa. Se vos amo, todo o meu desejo é habitar em vosso coração. E Jesus, vem, pois, e entra, meu coração será teu refúgio para sempre. Pergunta então novamente o Divino Mestre: Margarida, tu me amas? Entristece essa nova pergunta a pobre penitente. Dissesse talvez demais, e num gemido que o amor lhe arranca: Não, Senhor, ainda não vos amo deveras. Quando, pois, amar-me-ás verdadeiramente? Amar-vos-ei como devo, quando todo o meu ser for compenetrado das dores da vossa sagrada paixão. Pela 3ª vez interroga Jesus: Margarida, tu me amas? Ela, debulhada em lágrimas: Não, Senhor, ainda não. Se devera vos amasse, servir-vos-ia melhor. Estou certa, nenhuma criatura vos pode amar como mereceis, mas que meu coração vos pertence inseparavelmente. Queria prová-lo derramando a última gota de meu sangue. Quere, pois, morrer crucificada, qual meu apóstolo Santo André? Como for de vosso agrado, Senhor, desde que eu morra de amor e seja crucificada convosco. Nem só para proveito próprio e gozo, senão para consolo e instrução dos outros, recebia Margarida a revelação dos mistérios divinos e fatos desconhecidos aos homens. É que Deus, acima de tudo, põe a mira na salvação das almas. Desta ordem é o fato que passamos a relatar. Compadecida que sempre fora das dores alheias, recomendava Margarida um dia ao Divino Mestre uma senhora nobre e piedosa, e das quais mais a estimavam, cujo filho único, criança ainda, estava em agonias. Ouviu logo essa resposta consoladora para as mães que choram a morte de seus filhos. Mas tu te compadeces da mãe desta criança do que do meu sangue derramado no Calvário? Não sabe que os adultos não querem vir a mim? E eu aceito para herdeiro do reino dos céus as crianças que sem mancha saírem do mundo? Frequentes e muito familiares lhe eram igualmente as visitas do anjo da guarda. Dele teve a certeza de estar escrita seu nome no livro da vida. Em outra ocasião, quando triste e acabrunhada estava em sua cela, veio o anjo consolá-la. Com a confiança e simplicidade que os santos dá à familiaridade dos espíritos celestes, cujos irmãos se sentem, fez-lhe Margarida esta pergunta: Anjo de Deus e guarda da minha alma, fazei-me conhecer os indícios pelos quais poderei conhecer os eleitos de Deus? Respondeu logo o anjo: Eleito é aquele cujo coração, livre das coisas deste mundo, está unido a Deus só, e por ele suspira dia e noite. Mas quais as virtudes dos eleitos? Escolhido é quem possui essas 3 virtudes: humildade profundíssima, conforme o exemplo de Jesus, caridade perfeita e eminentíssima pureza de coração. Eleito é quem, renunciando a si mesmo, se crucifica, não com cravos de ferro, senão mortificando a própria vontade. Prestes ainda, se necessário for, a morrer pela fé. Eleito é quem se compadece dos pobres, odeia a mentira e foge da impureza, qual da peste. Eleito é, finalmente, quem quer carregar com apenas os outros, se alegra nas alegrias alheias, sofre nas dores do próximo sem jamais invejar a ninguém. Dito isto, desapareceu o anjo. Foi a visão para Margarida novo estímulo para esforçar-se a levar vida em tudo conforme as graves instruções dadas pelo mensageiro celeste. E não tardava a ocasião de praticá-las. Passou-se o caso assim. Vivia naqueles dias em Cortona um homem que, devido à fingida devoção, adquirira uma grande fama de santidade. Aborrecia-lhe, muito naturalmente, a verdadeira santidade de Margarida. Meteu-se, pois, a denegrir-lhe a boa reputação, ofendendo-a e caluniando-a. Roía-lhe a alma o desejo de vê-la expulsa da cidade.
andou profetizando que longe de Cortona havia de ela morrer. É que este infeliz, na humilde penitente, viu uma perigosa rival, cuja a estima geral da cidade o punha em lugar inferior. Ao que parece, gozava este invejoso de alguma influência, ao menos incomodaram-se seriamente os frades do convento. Era possível que os partidários deste falso profeta criassem dificuldade à santa, de molde a ela ser forçada a deixar a cidade. Neste caso, os padres se veriam privados da posse de um tesouro que estimavam acima de todas as riquezas, o corpo de Margarida. Em vista do enfraquecimento progressivo que lhe vinha minando as forças, não podia estar longe a hora de sua morte. Insistiam, pois, com a santa, para que interrogasse o divino mestre a respeito da profecia feita pelo hipócrita e de seu próprio futuro. Fê-lo Margarida. Dignou-se a infinita bondade de Deus tranquilizá-la, e aos zelosos diretores respondendo: minha filha, este hipócrita espalhou aqui o boato de que tu não terminarias teus dias em Cortona. E eu te garanto que aqui tu os terminarás. Por teu amor receberá essa cidade um privilégio que a tornará conhecida nas mais longínquas províncias. Sou eu teu guia, teu auxílio, teu senhor e mestre. Por mim, tu serás forte e não poderás cair, porque já escrevi teu nome no livro da vida eterna. Descobrirei as imposturas deste homem enganador e astucioso. Nem só a da salvação se limitavam às promessas que, sobre sua sorte futura, de Deus recebeu a santa penitente. Foi-lhe revelado ainda o lugar que teria no céu, favor esse que a muito raros santos Deus concede. Foi isto na festa de Santa Catarina, virgem e mártir. Apareceu-lhe Jesus e disse: minha filha, eu te colocarei no coro dos serafins, onde estão as virgens ardendo de amor. Surpreendida pela grandeza da promessa, exclamou Margarida: mas, Senhor, como isso é possível? Manchei minha alma de tantos pecados. Respondeu então o celestial amante das almas castas: minha filha, tuas multiplicadas penitências purificaram tua alma de todas as consequências do pecado. Tua contrição e teus padecimentos te reintegraram de novo na pureza virginal. Passemos agora a narrar algumas das revelações de outra classe, a que dizem a respeito à ordem dos frades menores. Será de admirar que, acima de tudo na terra, amasse Margarida as instituições do seráfico Francisco? Não era de todo natural sentir-se ela vinculada à ordem franciscana por laços indestrutíveis? Não era Margarida das que se esquecem dos benefícios recebidos. Indelével lhe estava impresso na mente o fato de lhe serem dado aos frades menores por pais espirituais e guias do caminho do céu. Muito viva guardou a memória da vinda para Cortona, do primeiro encontro com o guardião do convento, e mais do que o resto, do modo carinhoso como a recebeu. Levantou da miséria, reabilitou diante de Deus e dos homens aquela que a providência divina pusera para ser o amparo e mão forte da mesquinha expulsa. Nem se poderia esquecer do zelo e dos cuidados que lhe dedicavam havia anos já os filhos de São Francisco, cuidados esses que cresciam à medida que mais lhe deles necessitava. Comprazia-se o Senhor em satisfazer o interesse amoroso de sua serva. Assim, para relatar pouco só dos muitos fatos apontados por Bevenhate, aconteceu que, estando a rezar, apareceu o Divino Salvador, mostrando-lhe um trono tão magnífico e radiante de luz que a própria Margarida foi incapaz de descrevê-lo. Vê, Margarida, disse Jesus, esse trono é o de Lúcifer, que o perdeu na rebelião. Agora é do teu pai bem-aventurado, meu servo Francisco. O vasto espaço em redor, um dia, encher-se-á dos frades de sua ordem, imitadores de seus exemplos. Outra vez lhe disse o Senhor: minha filha, já te revelei o quanto eu amo as almas remidas por tão grande preço. É por causa do zelo pelas almas que os frades menores me são mais caros que qualquer outra ordem na igreja. São eles os mais úteis pescadores de almas que atualmente tenho no mundo. Eu mesmo fundei a ordem e espero que os seus membros se fortifiquem pelo vínculo do amor mútuo. Quero também os superiores todo o cuidado de abolir o que nela haja de ser abolido. Façam como o mar, que rejeita tudo o que lhe possa sujar as águas. Avisa aos pregadores da ordem que não se ocupem nos sermões de frivolidades, mas do Evangelho e das epístolas de meu servo Paulo.
Ordeno-lhes, anunciem a minha morte, e enquanto falarem, tenham pensamento na minha paixão. Nem façam conta das murmurações do povo. Eu mesmo fui alvo de tais murmurações. Abençoo e abençoarei sempre esta ordem, que é o jardim de meu amor. Estupefata por tamanhos louvores, pergunta a Margarida por que o Senhor chamou esta ordem jardim de meu amor, havendo tantas outras ordens na igreja, onde vive o amor de Jesus. Sim, há outras, respondeu o mestre. Nenhuma escola tenho, entretanto, de tão grande amor. Por esta razão te confiei a esta ordem, onde encontrarás sempre apóstolos, aos quais farei entender o que determinei a meu respeito. Apontou então Jesus para sua Mãe Santíssima, dizendo: ela te amará. Sentiu Margarida tamanha suavidade e doçura que não seria capaz de suportá-la por muito tempo. Decorrido 1 ano depois dessas revelações, novamente confirma o Senhor a promessa feita. Onde quer que tu estiveres, sempre os filhos de São Francisco serão o amparo de tua alma, e este zelo lhe será mais um título de glória. Filha devota que era da ordem, pediu uma bênção especial para seus irmãos em São Francisco. Estou de acordo com teus desejos, lhe replicou Jesus. Os frades que me recomendaste são os eleitos de meu coração, por serem homens de verdadeira penitência e apóstolos incansáveis. Pregarão os mistérios de tua vida, e tua conversão será grande luz para muitos pecadores. Formosa e formosíssima é, aos olhos de Deus, esta pecadora purificada, mensageira da paz e apóstolo do Evangelho. Heróica penitente e esposa eleita do Senhor, dado em espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nem sombra mais das máculas antigas nela existe. Que firmeza nas tentações, que paciência no sofrer, que força moral nas humilhações, que humildade na mais alta elevação. Reverentes inclinamos a fronte, quando mais por fatos que por palavras, aos justos prega a vigilância, a penitência aos pecadores, resignação aos pobres e aos ricos caridade. Que diríamos mais? Desde o primeiro momento da conversão até o último suspiro da vida, o amor a subjuga, a dirige, a governa, imprimindo seu traço indelével em cada ação, em cada desejo gemido. Começa a chama do amor divino, a obra purificadora na alma de Margarida. Já ao lado do cadáver do sedutor infame, e sob a figueira de Laviano. Lança esta outra Madalena aos pés do divino mestre. Mais tarde, um serafim lhe incendeia o coração purificado. Imensas se elevam as labaredas do fogo divino, consumindo com as manchas do pecado as forças do corpo. Carregada nas asas da graça, sobe sua alma sempre mais alto, incessantemente para Deus, centro de toda sua vida. Assim, impetuoso furacão arranca da terra as árvores e as eleva consigo nos ares. E como não seria Margarida elevada às regiões celestiais, depois de ter contemplado a majestade divina, na luz esplendorosa das visões sobrenaturais? Desde então, toda a atividade de sua alma se enlevava na formosura infinita do Criador. Todo o seu anelar e tender se resumia em Deus e nada senão Deus. Porque quem uma vez saboreou as doçuras da contemplação, nada mais pode desejar, nada entender, nada sentir que não se refira a Deus. Tornou-se, pois, sua vida um subir contínuo para Deus. Elevava-se a Deus pelo amor de complacência, trêmula de alegria ao meditar que Ele é o ser por excelência, o ser eterno, invariável, cabendo em si a plenitude de toda a bem-aventurança. Daí subia para o amor de benevolência, nada procurando senão a glória de Deus, desejando morrer milhares de vezes só para ganhar adoradores para o seu nome. Chegava, por fim, ao amor de concupiscência, tendendo ininterruptamente aquele bem imperecível, como que enlanguecida de saudades do céu, palavra essa que por si a arrebatava. Roubou Jesus o coração de Margarida. Roubou-nos Margarida o coração, porque ela foi um triunfo do amor de Jesus. Mas que puro e generoso este amor da pecadora. Abandona tudo para guardar essa pérola do Evangelho. Com o salmista repete: ó Senhor, me governe e nada me faltará. Que, desinteresse, esquecendo-se de si mesma, pergunta-lhe nos últimos dias da vida do divino Salvador: minha filha, que desejas ainda? E ela responde imediatamente: uma só coisa, Senhor, amar-vos e servir-vos. A mais, porém, suma manifestação do amor não é o trabalhar,
senão o sofrer pelo amado. Loucamente Margarida amava a cruz, pedia em súplicas fervorosas e a carregava, não resignada, mas alegre, não conformada, mas desejando maior e mais amargo sofrer, lamentando-se por não ter padecido nada por aquele que sua alma adorava, receando ser pequeno e fraco seu amor para com o esposo. Vendo a perturbação da pobre, veio Jesus consolá-la e tranquilizá-la. Não morrereis de boa vontade por meu amor? Não observa a mais rigorosa pobreza por consideração daquele que por ti se fez pobre e necessitado? Não foges da convivência dos homens para unir-te mais facilmente contigo? Não sofrerias toda espécie de tormentos por minha causa? É verdade, Senhor, respondeu a santa, mas o receio de vos ofender me martiriza de tal maneira que meu amor me não parece puro. E, salutar esse receio, explicou o divino mestre, porque apagar as últimas manchas da tua alma. Sofre com coragem e perseverança, e serás coroada na glória. Interrompe às vezes essas manifestações de amor alguma leve falta, mais capaz de nos orientar do que a longa descrição das virtudes. É que, ao vivo, nos mostra a serva de Deus que, não obstante tão grande governo sobre si, não deixa de ter suas fraquezas, mas, sempre generosa, se penitencia ao consentir no mínimo erro. Assim, o fato que possamos relatar foi o caso que, repreendendo um pecador pela vida irregular que levava, não fizera a impressão esperada. Saiu um infeliz, e Margarida, consentindo numa certa vaidade, falou em confiança sobre o caso com as companheiras. Por um momento, a mulher venceu a santa. Foi-lhe, porém, essa fraqueza passageira, ocasião propícia de, mais que dantes, dar largas as lágrimas. A esta insaciável sede de mortificar-se que a caracterizava particularmente. Não vimos já como desde o momento em que entendera a loucura da paixão que a arrastou, se lhe tornou a mortificação a norma de vida, a necessidade imprescindível de todos os dias, pegou da vara da justiça e de mão inclemente, alheia por completo a qualquer sombra de compaixão, castigou o corpo que a seduziu. Não com o andar do tempo diminuiu este santo ódio. 23 anos, mais ou menos, a metade da vida, passou-os em quase incríveis austeridades. Nunca mais a beleza das criaturas a pôde cegar. Como a pecadora do Evangelho, no arrependimento mostra tamanha generosidade que o amor apaga os pecados. Assim, um raio caído do céu ateia o incêndio e devora a floresta. Não menos amante e nem menos favorecida que Maria de Madalena, ouve a palavra de perdão, fluindo dos lábios sagrados de divino Salvador. Vai-te em paz, eu te perdoo. Perdoou-lhe Deus as culpas, a si mesma ela não perdoa ter ofendido um Deus tão bom. Continua, por uma vida de rigores, a sacrificar o corpo no altar da penitência, purificando o coração nas imensas labaredas do amor contrito. Que Margarida for amante fervorosa da cruz, cada página da sua história o reza. Ouçamos para edificação nossa o que o Verbo humanado em visão lhe diz, comparando-a aos grandes amigos da cruz dos tempos anteriores. Dá-lhe os parabéns pela extrema humildade e por ter escolhido os espinhos e as ignomías da sua paixão dolorosa. E acrescenta logo: tu és a terceira luz dada à ordem do meu amado Francisco. Ele mesmo foi a primeira, Santa Clara foi a segunda, sejas tu a terceira. Não querera o Senhor aqui lhe insinuar, e com bastante clareza, que ela é o exemplo do amor penitente, assim como o patriarca de Assis o foi da vida apostólica e Santa Clara da pureza virginal? Permita-nos este ligeiro esboço do caráter de Margarida, determinar o lugar que ela ocupa na série dos santos. Há, em última análise, entre os milhões e milhões de santos no céu, só duas ordens de almas: as almas puras e imaculadas, como Marta, Inês, Cecília, cuja formosura virginal jamais manchou o hálito do mal, e essas outras que lavaram as manchas nas lágrimas da penitência, ganhando assim nova justiça, nova beleza. Pertence Margarida a essas últimas, porém com privilégios particulares próprios dela. Qual Maria Madalena, São Francisco de Assis, Santa Teresa, está a penitente de Cortona, na ordem das almas seráficas, que maior soma de glória recebem por se acharem mais perto de Deus pelo amor.
Não será nesse sentido que havemos de entender a revelação que lhe foi feita nos últimos dias da vida terrestre, na qual o esposo eterno lhe mostra o trono, brilhante de pérolas preciosas, que lhe fora reservado entre os serafins? Pertence ela muito embora aos penitentes, chama a Jesus seu lírio imaculado, revela o seu lugar, será ao lado de Madalena e de Santa Catarina, e ela desfrutará o privilégio das virgens, seguirá o Cordeiro onde quer que vá. Promessas magníficas de certo. Não nos poderão, entretanto, surpreender ao lembrarmos que Margarida era toda amor, porque o amor divino é mãe e rainha de todas as virtudes, à medida pela qual se medem o grau de perfeição, de glória e bem-aventurança celestial. Pessoal, e aqui nós acabamos mais uma parte da vida de Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós.